Glória a Deus. Então você que está no YouTube, é bem-vindo a essa live. Você vai estar assistindo depois. Amém? Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe as pessoas que já estão conectadas conosco. E vamos então ouvir a Bispa Cristiane, que vai cantar uma música para nós. Enquanto isso, antes dela cantar, nós vamos nos apresentar. Eu sou o Bispo Jeová Dourado, ela a Bispa Cristiane. Nós somos do MANTE, Ministério Apostólico Nova Terra, que tem sede em Palmas, no estado do Tocantins. Como presidente tem o apóstolo Bené Silva e a apóstola Vera. E nós somos discípulos do apóstolo Gesiel Arnold e da apóstola Vânia, lá da cidade de Araguaína, no estado do Tocantins. Inclusive, hoje é o aniversário dela. Hoje é o aniversário da apóstola Vânia. Queremos dar aqui os parabéns para a apóstola Vânia. Que Deus possa dar muitos e muitos anos de vida, com muita saúde, muita paz, muita felicidade, muita prosperidade de Deus sobre a sua vida. Amém? Apóstola, nós amamos a senhora, nós amamos o apóstolo Gesiel. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Queridos, essa canção que nós vamos cantar hoje, ela está baseada ali em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14, onde fala exatamente sobre a luta, a batalha que existe, né? A batalha interior que existe entre o espírito e a carne. Né? A carne querendo uma coisa e o espírito querendo outra. Amém? Então eu queria que você prestasse bastante atenção na letra dessa canção e que você pudesse meditar e que você fizesse a oração, porque ela é uma oração ao Senhor. Amém? Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Amém. Ela fala sobre liberta-me de mim, para que o Senhor nos liberte de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas vontades. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não entendo o meu próprio agir. É verdade, Senhor. Sinto a graça, o que seria de mim? Não seríamos nada sem a tua graça, sem a tua misericórdia, Deus. Não entendo o sem a tua graça. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado, então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço
Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. É verdade, meu Deus, quando nós estamos na tua presença, tudo em nós é transformado, tudo em nós é mudado, meu Deus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante o meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não há presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre para viver tua vontade. É verdade, Senhor. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Reina, Senhor, que o teu Espírito reina, Senhor, sobre as nossas vontades, sobre o nosso querer. Aleluia. Enche-nos, Deus, com a tua presença, com a tua glória. Então liberta-me de mim. Eu quero ser. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Glória a Deus, amém. Você pode dizer isso para o Senhor: Senhor, reina sobre a minha vida. Amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado Deus. Que hino maravilhoso. Deus falando através do louvor. Amém, glória a Deus. Queridos, nós vamos passar agora para a palavra do Senhor. Nós vamos agora ler a palavra do Senhor. Vamos meditar um pouco naquilo que a Bíblia Sagrada tem para nós na noite de hoje. Amém? Nós temos aqui um tema que é: a obediência gera bênção.
Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoada? Você quer viver na bênção do Senhor? A bênção abundante, a bênção que não cessa. Então seja obediente. Seja obediente à palavra de Deus. Seja obediente aos seus pais. Seja obediente aos seus patrões. Seja obediente às autoridades constituídas da sua cidade, do seu estado, do seu país. Seja obediente, porque a obediência, ela gera bênção. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui o livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 7. Um texto maravilhoso da palavra de Deus. Na verdade, toda a Bíblia, ela é maravilhosa e ela é composta de textos maravilhosos que são da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos no lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava no barco às multidões. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, aqui nós estamos vendo algo sobrenatural acontecendo nas margens do lago de Genezaré, também conhecido como o Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades e também conhecido como Quinerete. Esse é o Mar da Galileia, é o mar que existe em Israel, a maior fonte de água potável do país de Israel, a maior fonte de água doce do país de Israel. O Mar da Galileia, ou o Mar do Lago de Genezaré, como está aqui no texto da Palavra de Deus, 213 metros abaixo do nível do mar. Ele começa no Rio Jordão. O Jordão começa no Monte Hermon, na cidade de Cesaré de Filipe. E então o Jordão desce até entrar no Lago de Genezaré e fazer ali um grande mar para a população de Israel. Quando o Jordão entra no mar, ele pega e continua o seu percurso dentro do mar, e ao sair do mar, do Lago de Genezaré, ele então continua novamente sendo o Rio Jordão, e ele vai cair então no Mar Morto. E no Mar Morto, então, a água evapora, ela não tem continuidade. No Mar Morto, a água não prossegue, ela chega até ali e ali ela é evaporada. E o texto que nós estamos lendo, queridos, vai dizer que Jesus então estava no Lago de Genezaré e havia uma grande multidão. E essa grande multidão, então, ela apertava para poder ouvir a palavra de Deus. Aquelas pessoas, elas buscavam com muita ansiedade, elas buscavam com muita vontade aprender da palavra de Deus.
E Jesus Cristo, então, chegando naquele lugar, e as multidões que eram compostas de pessoas de várias maneiras, pessoas que estavam à busca de um milagre, tinha muitas pessoas que estavam à busca do milagre com o Senhor Jesus Cristo, tinha muitas pessoas que estavam à busca de um alimento, através dos milagres que Jesus fazia, e tinha muitas pessoas também que iam para adorar, para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tipo de multidão você faz parte? Você faz parte daqueles que estão apenas atrás da bênção? Daqueles que estão apenas atrás do milagre? Daqueles que estão em busca de algo que possa satisfazer a sua vontade, a sua necessidade pessoal? Ou você é daquela multidão que realmente adora ao Senhor, que glorifica ao Senhor, que exalta o nome do nosso Senhor? Eu espero que você seja dessa segunda multidão, a multidão que busca adorar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, aquele povo tinha sede da palavra. Aquele povo tinha vontade de ter conhecimento mais e mais da palavra. E essa vontade, essa sede, ela precisa continuar nas nossas vidas. Ela precisa estar em nós, para que nós possamos aprender mais e mais do Senhor. No versículo 2 do texto que nós lemos, ali nós vamos ver que os discípulos, eles haviam deixado o barco de lado. Eles haviam e estavam lavando. O que representa nesse texto que nós lemos? Aqui vai representar um momento de entrega dos pontos, como nós usamos normalmente no nosso dia a dia falar. Eles estavam entregando os pontos, eles estavam jogando a toalha, eles estavam desassistidos, eles estavam tristes, eles estavam amargurados, porque eles haviam pescado e não haviam conseguido apanhar nada. Eles não estavam conseguindo ter o pão para levar para sua casa, o peixe que seria transformado em pão quando eles vendessem o peixe. Eles não tinham o alimento para levar para sua família. Naquele momento eles estavam vivendo uma situação difícil, uma situação crítica. Então Jesus chega para eles e pede para Simão: Simão, afasta o teu barco um pouco da margem do rio. Porque na margem Jesus não estava conseguindo pregar, ele não estava conseguindo ensinar as multidões, apertando a estava em cima e não tinha como ele ensinar. Então ele pede que o barco seja afastado um pouco da margem do rio. Eu conheço bem o lago de Genezaré, o mar da Galileia, conheço muito bem, graças a Deus. Deus já nos levou 5 anos a Israel e pudemos conhecer esse local. E a gente andando no meio daquele mar, a gente poderia ali, ouvindo as ministrações, imaginar como estava acontecendo aquela situação. A gente estava conseguindo vivenciar praticamente aquilo que eles vivenciaram naquela época, porque nós estávamos no mesmo lugar. Nós estávamos sendo ministrados pelos nossos apóstolos. Então podemos, naqueles momentos que nós estávamos ali, nós podíamos sentir, não exatamente, mas sentir algo muito parecido com o que sentiam aqueles discípulos a estarem sendo ensinados por Jesus. E então nós podemos ver que aqueles homens estavam desanimados, aqueles homens estavam cansados. E no versículo 3, quando eles pedem que o barco afaste da terra, então ali ele estava mostrando algo para nós. Jesus estava mostrando para mim e para você que para que o nosso barco possa se transformar em um púlpito para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é necessário que nós às vezes afastemos da terra. É necessário que nós saiamos das coisas materiais.
é necessário que nós afastemos daquilo que tira a nossa atenção das coisas celestiais. Porque nós precisamos fazer de tudo, queridos, para sermos aprovados pelo Senhor. Nós precisamos fazer de tudo para, quando houver o chamado do Mestre, nós estarmos preparados. Então, É a letra da música, né? Liberta-me de mim. Liberta-me de mim. É o que diz a letra da música, né? Então, liberta-me de mim. Das minhas vontades. Das minhas meus vontades. desejos. Glória a Deus. Então, nós precisamos nos libertar das nossas vontades, dos nossos desejos. Nós precisamos estar disponíveis para o Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Então, nenhum barco pode ser um altar de Cristo sem antes se afastar da terra. Nenhum de nós conseguimos ser exatamente aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos se nós não afastarmos das coisas materiais, das coisas carnais. Aquilo que o hino disse, a luta, há uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. A nossa carne, queridos, os desejos da nossa carne são das coisas mais horríveis possíveis. As coisas materiais. As materiais as coisas aqui dessa terra. Né? De querer só essas coisas da terra. Então, a nossa carne, ela deseja o quê? Ela deseja a prostituição, ela deseja o vício, ela deseja a morte, ela deseja uma série de coisas que é tudo contrário à vontade de Deus. E o nosso espírito não, o nosso espírito ele já deseja a paz, a felicidade, a harmonia, a bonança, a temperança, o domínio próprio. Amém? Então existe essa guerra. E se nós não sairmos dessa terra, espiritualmente falando, se nós não nos desligarmos dessa terra, para nos ligarmos ao Espírito, a ligarmos a Deus, nós nunca conseguiremos ser exatamente aquilo que Deus quer que nós sejamos. Glória a Deus. A guerra é constante. É constante. A guerra é constante, todos os dias. Quando você quiser jejuar, sua carne vai estar lá falando, não jejua. O dia que você quiser orar, tua carne vai estar lá naquela briga também, para você não levantar, para você não acordar. Então é uma guerra constante, é o tempo inteiro de luta. Glória a Deus. Pode passar os anos que for, querido. Você aceitou Jesus, já tem 20 anos. Mas são 20 anos de luta e de guerra com a sua própria carne. Então a nossa prioridade, ela deve ser a palavra de Deus. Essa deve ser a nossa prioridade. Deus, ele nos formou com um propósito, o propósito de o adorá-lo. É esse o propósito de Deus com as nossas vidas, com a minha e com a sua vida. Às vezes nós saímos desse propósito, nós fugimos desse propósito de Deus. Buscamos fazer coisas que venham a atrair as vontades da nossa carne. Mas nós precisamos compreender que a prioridade nossa deve ser a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, aqui nesse versículo 4 que nós lemos, a palavra de Deus vai dizer assim, Jesus fala para aqueles homens, fazei-te ao mar alto, né? E diz, lançai as vossas redes para pescar. Lançai as vossas redes para pescar. Existiu ali uma determinação de Cristo. Existia ali uma ordem do Senhor. Agora cabe aos discípulos acatar ou não aquela ordem. Cabe aos discípulos ele ser ou não obediente à palavra de Jesus. Aquilo que o que ele fez? Ele não discutiu. Ele falou para Jesus, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não conseguimos apanhar nada. Mas sob a tua palavra, embaixo da tua palavra, embaixo da tua direção, lançarei as redes.
Ali estava demonstrando a obediência que Pedro tinha. Então ele foi obediente ao Senhor. E mesmo cansado, mesmo fadigado, mesmo tendo passado a noite inteira pescando e não tendo apanhado nada, ali ele foi obediente e ele disse: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não conseguimos apanhar nada, mas sobre a tua palavra, lançaremos as redes. E aí nós vamos ver que houve ali uma grande colheita de peixe. A palavra de Deus vai nos dizer que aquele homem então tem que chamar o barco que estava próximo, um barco que estava ao lado, para que pudesse vir socorrer, para que pudesse vir pegar, tirar os peixes daquelas redes. E de repente, naquela pesca, então eles conseguiram encher os 2 barcos de peixe. Por causa da obediência. Obediência gera bênção. Obediência gera bênção. Quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu obedeço aquilo que é a determinação do Senhor para a minha vida, eu serei abençoado. Quando você obedece a direção de Deus, aquilo que Deus tem colocado para você, querido, você também é abençoado, ou você é abençoada. Ali o Simão diz: Mestre, eu lançarei porque o Senhor está mandando. Eu lançarei porque o Senhor está falando. Então eu estou demonstrando aqui a minha obediência ao Senhor. E aí houve então aquela grande colheita. Queridos, há uma grande diferença entre trabalhar sozinho e trabalhar debaixo da direção de Deus. Eles trabalharam sozinhos a noite inteira e não conseguiram apanhar nada. A noite inteira. Mas quando eles entraram na direção de Deus, quando eles entraram na direção que Jesus havia dado para eles, o lucro veio. Aí eles receberam a bênção. Eles receberam o milagre da grande pesca, da pesca maravilhosa. É quando nós estamos debaixo de obediência que nós conseguimos gerar a bênção. Glória a Deus. Então, sozinho nós só conseguimos o quê? Cansaço, enfado, fadiga, canseira, tudo. É só isso que nós conseguimos quando nós andamos sozinhos. Quando nós queremos fazer as coisas pela nossa própria maneira, nós apenas cansamos, apenas ficamos fadigados e não rompemos. Mas quando nós entramos na direção de Deus, aí sim as coisas acontecem. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, nós precisamos entender que o Senhor, Ele precisa estar no nosso barco para que nós possamos ter vitórias. Glória a Deus. Então, no versículo 6 do texto que nós lemos, vai dizer que eles colheram uma grande quantidade de peixe. Então, esse é o resultado daqueles pescadores quando obedeceram a palavra do Senhor. Aleluia! Então, nós precisamos entender que as bênçãos, ela veio em abundância. Ela veio em abundância porque foi o suficiente para eles e para o outro barco que estava próximo. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, a bênção vem sobre nós e ela é suficiente para cair, para derramar, ela é suficiente para sair sobre as laterais e chegar ao nosso vizinho, chegar na casa do nosso irmão, chegar na casa da pessoa que nós amamos. Quando nós somos obedientes, a bênção vem para que nós possamos também repartir com os outros. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós somos obedientes, nós somos abençoados. Quando nós somos obedientes, nós vemos o agir de Deus nas nossas vidas. Então, quando nós somos obedientes, nós vivemos o sobrenatural de Deus.
Amém? Glória a Deus. Nós vamos então orar ao Senhor e pedir ao Senhor que esteja abençoando para que tudo quanto você fizer, você faça debaixo da direção de Deus, debaixo da aprovação do Senhor, para que a tua bênção ela seja gerada na tua obediência. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós queremos orar, meu Pai, por cada pessoa, meu Deus, que nos acompanha nessa live e pelas pessoas que virão, Senhor, depois a assistir essa live. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor abençoe, meu Pai, que o Senhor derrame das tuas bênçãos sobre a vida deles, a bênção em abundância, meu Pai, que eles possam, meu Deus, viver a obediência do Senhor e serem abençoados, Senhor, com a tua bênção, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos mais uma vez orar pelas pessoas que estão acometidas pelo coronavírus, meu Deus, aqui na cidade de Barreirinha e também, meu Deus, por todo o mundo, meu Pai, no Brasil, nas nações, que o Senhor, meu Deus, esteja trazendo, meu Deus, a cura, o milagre para essas pessoas, meu Pai. Pai, eu quero orar pelo presidente da República, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que nós devemos orar por aqueles que estão investidos de autoridade, meu Pai. É função nossa, meu Pai. Não depende, Senhor, se eu votei, se eu não votei, se eu gosto, se eu não gosto. Independe. A palavra de Deus manda que nós oremos por aqueles que estão investidos de autoridades. E nós queremos orar pelo nosso presidente, meu Pai, pedindo ao Senhor, meu Deus, que derrame sobre ele a cura, meu Pai. Assim como o Senhor derramará também sobre a vida das outras pessoas que também estão acometidas por essa enfermidade, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu milagre, Senhor, aconteça para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.